Padrões de candlestick de reversão. Nosso curso básico até o avançado da lógica do preço. Esqueci de gravar o de reversão, eu só gravei os padrões de continuação. Tanto assiste a playlist desde o zero para você entender melhor. E agora vamos falar sobre os padrões de reversão, esse candlestick de reversão. Opa, quem fala aqui é o Will. Essa playlist está ficando um absurdo, você já sabe praticamente tudo. E eu vou falar agora sobre os padrões de reversão que o mercado tem. O padrão de inversão de tendência, porque eu expliquei o padrão de continuação. Agora bora pro padrão de reversão, aquele padrão que vai inverter a tendência. Padrão de reversão. Aí dentro desse padrão de reversão temos a pressão de alta, temos também a pressão de baixa. Dentro dessa pressão de alta e pressão de baixa, diferente do padrão de continuação, porque o de continuação é pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Agora nesse caso é a pressão de alta e pressão de baixa de cores iguais. Então essa que vai ser a diferença, é que a pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes representa a continuação de movimento. Então assiste aquela aula ali, que eu vou deixar aqui na playlist para você poder assistir, que serão os padrões de continuação. E agora no padrão de reversão tem a pressão de alta e pressão de baixa, só que agora de cores iguais. Aí em formato de desenho aqui para ficar bem simples, ó. Quando você tem duas velas da mesma cor, onde o corpo da segunda não consegue romper o pavio da vela anterior, isso ela demonstra fraqueza. Se demonstra fraqueza, já temos uma possível leitura de venda. Então você já pode pegar a sua operação de venda. A mesma coisa assim, ó, quando faz uma vela verde, depois faz outra vela verde, o corpo não rompe o pavio da vela anterior, então isso demonstra fraqueza. Só que para pressão de alta e pressão de baixa, ela deve fazer algum tipo de superação, ou na parte da máxima ou na parte da mínima, ou seja, ou no pavio da parte de cima ou no pavio da parte de baixo. Aqui, ó, ela superou na parte de cima. Aqui não. Aqui eu vou fazer o exemplo que ela supera na parte de baixo. Então toma cuidado aí, a pressão de alta e pressão de baixo de cores iguais, ela tem que fazer a superação. Por exemplo, se for superação na parte de baixo, é pressão de baixa. Se for superação na parte de cima, é pressão de alta. Mas, atenção, para o padrão de cores iguais, para essa pressão de alta e pressão de baixa de padrões de velas iguais, ela não necessariamente se superar na máxima, ela vai ser uma pressão de alta, e superar na mínima vai ser a pressão de baixa. Não necessariamente não, obrigatoriamente. Então não é porque fez superação de máxima aqui, quando é de cores iguais, que vai ser uma pressão de alta, porque não vai. Aqui é o contrário, ela pode superar na parte de cima ou na parte de baixo, ou até mesmo nesse terceiro exemplo, que é superar nos dois lados ao mesmo tempo. Ela supera na máxima e na mínima. Esses dois exemplos aqui é uma pressão de baixa. Então, Will, mas me confundi, porque o padrão de pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes, você falou, por exemplo, se faz uma vela verde e depois faz uma vela vermelha e consegue superar aqui na parte da máxima, você falou que é leitura de compra, porque isso daqui é uma pressão de alta. Mas como isso daqui é uma pressão de baixa? Como se supera na máxima? Então, se supera na máxima quando é velas de cores diferentes, aí sim é uma pressão de alta e você pode jogar o mercado para cima, para essa continuação de movimento de alta. Mas quando é duas velas da mesma cor, são duas velas verdes e faz essa superação de pavio, independente, tá? Independente se supera em cima, independente se supera embaixo ou nos dois ao mesmo tempo, que independente vai continuar sendo uma pressão de baixa. Sim, mesmo superando na máxima, isso aqui é uma pressão de baixa, porque são duas velas da mesma cor, são duas velas de cores iguais. É pressão de alta e pressão de baixa de cores iguais. Aqui nesse caso é de cores diferentes. Então é por isso que a superação de pavio, ela importa quando é somente de cores diferentes. Se forem de cores iguais, aí sim, aí não tem problema. Pode superar em cima, embaixo, em cima, embaixo também. Vai continuar sendo pressão de alta e pressão de baixa. Nesse exemplo aqui, ó, ele fica num cenário de indecisão. Então nesse exemplo de agora, de hoje, eu não vou deixar para essa aula, somente esses dois exemplos, quando superar ou na máxima ou na mínima. O padrão de indecisão, eu vou fazer um vídeo específico para isso daqui também. Pode ficar tranquilo. Ou até mesmo nesse mesmo vídeo, se eu for ver que não vai ficar muito longo e não vai ficar muita informação. Mas quando você identifica novamente duas velas de cores verdes, onde o corpo da segunda vela não consegue romper o pavio da vela anterior, isso já demonstra uma fraqueza para mim. Aí se o pavio superar ou o pavio na parte superior ou na parte inferior, que nem desses dois exemplos aqui, independente, vai continuar sendo uma pressão de baixa para você jogar o mercado para baixo, ó. Deixa eu colocar em branco para ficar bonitinho. Então isso daqui é diferente disso daqui. Isso é pressão de alta de cores iguais, que você pode pegar uma compra, porque ela supera na parte de cima, fazendo essa superação de massa
máxima. Fica atento sempre na parte do pavio. Então não estou analisando o corpo, somente estou analisando a parte do seu pavio. Então pavio aqui e esse pavio. O pavio da vela vermelha supera na parte de cima, supera na máxima, demonstrando interesse comprador. Então a gente pode operar comprado. Aqui nesse exemplo supera na máxima sim, porém são de velas de cores iguais. Quando acontece isso, você não vai pegar uma compra e pelo contrário, você vai pegar uma venda, porque a leitura aqui já mudou. Isso daqui você pega a compra, porque é uma superação de cores diferentes, e aqui você pega uma venda, porque é superação de cores iguais. Deu para entender, né? Agora vamos fazer o exemplo quando for uma pressão de alta. Então isso daqui é uma coisa. Aí também tem aqui, ó, se faz uma vela verde e depois faz uma vela vermelha, onde supera na mínima, isso daqui é pressão de baixa sim, é pressão de baixa de cores diferentes. Aqui, nesse caso, também é pressão de baixa, porque não que fez uma superação de mínima, mas sim porque são duas velas da mesma cor, e sim, aí tem que fazer uma superação, um em cima ou embaixo. No caso aqui superou embaixo, mas de novo, isso daqui também continua sendo pressão de baixa. Isso aqui também é pressão de baixa, isso aqui também é pressão de baixa. Isso daqui também é pressão de baixa, porém é de cores diferentes. As duas, nesse caso aqui, é a mesma leitura. Você pode pegar a venda, aqui você pega a venda e aqui você também pega a venda. Mas lembrando novamente, o que vai diferenciar a sua leitura não é a superação na máxima, e isso eu tô falando se for de cores iguais. A superação de máxima e mínima só vai valer se for na pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Então anota isso, tira print, que é muito, muito importante você saber disso daqui. Eu vejo muitas pessoas achando que é a mesma coisa, mas não é. Então se faz duas velas da mesma cor, de cores iguais, presta atenção, que se ela supera ou em cima ou embaixo, não é isso que vai importar. O que vai importar é que são duas velas da mesma cor. Então duas velas verdes, onde o corpo não teve força, não teve capacidade para conseguir romper a máxima da vela anterior. Então pronto, esse pode jogar uma venda aqui e uma venda aqui, porque as duas são pressão de baixa, não é por conta da superação, e sim por conta que o corpo não rompe o pavio da vela anterior, e sim, ela faz uma superação em cima ou embaixo, mas novamente, não é, ela pode superar embaixo, pode superar em cima, não necessariamente tem que superar somente na parte de baixo, igual na pressão de velas de cores diferentes, que aí sim, por obrigação, ela tem que superar ou em cima ou embaixo. Então essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. Agora vamos fazer o exemplo da pressão de cores iguais, agora uma pressão de alta. Quando faz uma vela vermelha e depois faz outra vela vermelha, onde o corpo não rompe, o pavio do fechamento da vela anterior, já temos uma leitura de compra, que seria a nossa pressão de alta de cores iguais. Aí você pode efetuar a sua operação de compra. Outro exemplo também é quando faz uma vela vermelha e depois logo em seguida faz outra vela vermelha assim, só que ela supera aqui na parte de cima, supera na parte da máxima. Então temos a máxima dessa vela anterior e temos a mínima, ponto mais alto e o ponto mais baixo. Você sempre vai comparar essas duas velas da mesma cor. Então a vela da venda e a segunda vela da venda. Obviamente também não necessariamente tem que ser a primeira e a segunda vela do lote. Ela pode ser a terceira, a quarta, a quinta. Então pode ter várias velas da venda aqui e acontece esse padrão. Então faz uma vela assim e depois outra vela assim, ou superando embaixo ou superando aqui na parte de cima, superando aqui na máxima. Os dois serão a pressão de alta e pressão de baixa de cores iguais. Aí se liga só, aqui você pode efetuar a sua operação de compra e você vai falar: Will, mas aqui superou na máxima, é pressão de alta? É também pressão de alta. Então mesmo se fosse de velas diferentes, também será pressão de alta, porque superar na máxima. Aí que vem a dúvida, que ela supera na mínima. Mas por que aqui não é pressão de baixa e sim uma pressão de alta? Novamente, porque são de velas de cores iguais. Pressão de velas de cores iguais, independente da parte da superação, se for na parte de baixo ou na parte de cima, não importa. O que importa é elas serem de velas de cores iguais e fazer uma superação, seja embaixo, seja em cima, não importa. O que importa é o corpo não conseguir romper o fechamento da vela anterior e ela conseguir fazer essa superação embaixo ou na parte de cima. Aí deixa eu até colocar aqui, ó, se faz uma vela verde e depois faz uma vela vermelha, faz uma superação de mínima, isso aqui é pressão de baixa de cores diferentes. Só que aqui também houve superação de mínima. Só que qual que é a diferença desses dois exemplos aqui? Que um são padrões de pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes e aqui é de cores iguais. Então essa é a diferença. Que nesse exemplo aqui você pode pegar a compra, por mais que superou na parte da mínima,
ela é um padrão de cores iguais. Se for de cores diferentes, aí sim você vê a parte da superação. Se supera embaixo, tem leitura para jogar uma operação de venda. Então você pode pegar uma vendinha aqui. E outro exemplo também, mesma coisa. Se faz uma vela verde e depois faz uma vela vermelha e ela supera na parte de cima, aqui sim é pressão de alta. Só que aqui também é pressão de alta. Aí qual que é a diferença aqui nos dois? Aqui são de velas de cores iguais. Então, eu não tô notando se ela supera na máxima ou na mínima. Aqui superou na máxima. Mas o que eu quero falar é que se são duas velas de cores iguais, onde o corpo não rompe o pavio da vela anterior, não rompe aqui a parte da sua mínima, e faz uma superação de pavio, pode ser embaixo ou em cima, você pode pegar uma leitura de compra porque é uma pressão de alta. Nesses dois exemplos aqui não muda. Então você pode pegar a compra porque os dois são pressão de alta. Só que o que muda é que uma é de cores iguais e uma aqui é de cores diferentes. As duas houve sim superação de máxima aqui e aqui. Só que novamente o que você precisa saber se é superação de máxima ou mínima é somente no de cores diferentes. Aí sim, você pode pegar a compra aqui. Se for de cores iguais, o que importa não é a parte da superação, sim ser duas velas de cores iguais, onde o corpo não rompe o pavio do fechamento da vela anterior, e aí ela faz uma superação ou embaixo ou em cima. Só para tirar dúvida, aqui você pode pegar a compra e aqui também você pode pegar a compra. Então esse padrão aqui você pode pegar a compra e esse padrão também você pode pegar a compra. Mas Will, de novo, tô com dúvida. Ô, cara burro! Mas aqui houve a superação de mínima, houve a superação na parte de baixo. Por que não é pressão de baixa que nem esse exemplo? Novamente, que um é pressão de alta de cores iguais e aqui é pressão de alta de cores diferentes. Então não é porque só superou na mínima que você vai operar vendido. Você tem que ficar atento com esse padrão de duas velas. Se for de cores iguais, o que importa não é a parte da superação. Então, de novo, só porque superou embaixo não quer dizer que é pressão de baixa. Aqui é uma pressão de alta porque, novamente, o que importa não é a parte da superação. O que importa é ser duas velas de cores iguais, onde o corpo não rompe o pavio do fechamento da vela anterior. Aí sim, pode superar embaixo ou pode superar em cima, independente, as duas são leituras de compra. Eu tenho certeza que está bem tranquilo aí. Pode gerar um pouco de dúvida, mas repete essa aula de novo e deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que eu vou ressaltar mais ainda para você entender melhor. Porque aqui vai ter o exemplo também que vai fazer uma vela vermelha e depois vai fazer uma vela verde, onde consegue superar na parte de cima. Pronto, o super na parte de cima é leitura de compra. Sim, é leitura de compra. Só que aí que vem a dúvida. Will, aqui superou também na parte de cima. Por que não é leitura de compra? Novamente, porque é um padrão de pressão de baixa de cores iguais. Aí Will pode fazer o exemplo também que faz uma vela vermelha e depois faz uma vela verde, onde consegue superar na parte da mínima. E aqui é uma pressão de baixa, tá certo? Sim, porque são de cores diferentes e quando for de cores diferentes, eu só preciso saber, eu só preciso observar a superação da mínima ou da máxima. No caso, como superou na mínima, é leitura de venda por conta dessa pressão de baixa de cores diferentes. Então, de cores iguais é esse exemplo e esse exemplo. Isso aqui é uma pressão de baixa de cores iguais, isso aqui é uma pressão de alta de cores iguais. Esse exemplo aqui é a pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Então esse padrão você opera de reversão, que é uma pressão de baixa de cores iguais. Esse padrão também é um padrão de reversão, porque é uma pressão de alta de cores iguais. Aqui já é uma pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Então aqui você vai operar a continuação de movimento. Então se faz uma vela verde e uma vela vermelha, onde supera na máxima, você vai continuar esse movimento de alta. Se faz uma vela verde, uma vela vermelha, onde supera na mínima, você faz essa continuação de baixa. Se faz uma vela vermelha e uma vela verde, onde o pavio da vela verde supera na parte da máxima, é leitura para compra, é leitura para continuar esse movimento de alta. Vamos colocar aqui, ó, pavio da vela verde, pavio da vela vermelha. Houve essa superação, então leitura para compra, uma pressão de alta de cores diferentes. Aqui, ó, superação de mínima, leitura para venda, porque pressão de baixa de cores diferentes. Aqui, ó, pressão de baixa de cores diferentes de novo, vela vermelha e vela verde. Então, pavio aqui e pavio aqui, e esse pavio da vela verde supera o pavio da vela anterior na parte da máxima. Então, leitura de compra de novo, pressão de alta de cores diferentes. E aqui, pressão de baixa de cores diferentes, uma vela vermelha e uma vela verde superando na parte da mínima. Você pode operar vendido, aqui é a mesma coisa, supera na mínima. Então, pressão de baixa de cores diferentes, pressão de alta de cores diferentes, porque supera agora na parte da máxima. E aqui, ó, não importa a parte da superação. Não é porque superou na parte de cima que é pressão de alta. Então, novamente, se for duas velas de cores iguais, o que importa não é a superação de máxima.
O que importa só se for de vela de cores diferentes. Aí sim, importa. Aí você observa o pavio. Se superar na máxima, é leitura de compra, porque são velas de cores diferentes. Se forem velas de cores iguais, que né, aconteceu aqui, vela verde, onde o corpo não rompe, o fechamento da vela anterior e faz uma superação de máxima, não importa. Aqui continua sendo pressão de baixa e aqui continua sendo pressão de baixa também. Independente, não é só porque superou em cima ou aqui superou embaixo que vai ser a pressão de baixa. Os dois exemplos aqui são pressão de baixa, porém pressão de baixa de cores iguais. Para não ter dúvida, impossível ter dúvida com essa aula aqui. E ó, compartilha essa aula nos seus grupos, compartilha em tudo, qualquer lugar, porque você precisa urgentemente dessa análise aqui, para você não perder dinheiro. Então ó, pressão de cores iguais são esses dois exemplos aqui, esse e esse. Esse daqui de baixo é o exemplo diferente. Então esse e esse aqui, mas daqui na verdade ficou a mesma coisa basicamente que esse. Então deixa eu até apagar para não confundir. E esse daqui é a nossa pressão de cores diferentes. Tá vendo como é simples? Não é muito difícil, mas sim, confunde a cabeça. Então tem que tomar cuidado. Então, na pressão de velas de cores iguais, não fica atento à superação. Fica atento a duas velas da mesma cor. Ah, importante também, se por exemplo, o corpo romper esse pavio do fechamento da vela anterior e ele supera na máxima, tá errado aqui. Isso daqui é o padrão de nova alta de continuação. Já expliquei isso daqui nos padrões de candlestick e de continuação. Depois reassiste essa aula aí. Ou se você não assistiu, vou deixar na playlist, aí você assiste. Mas o padrão de reversão, o corpo, ele tem que ficar abaixo do pavio. Ele pode até terminar travado na marcação, que já entra também a liquidação do preço, que é um outro padrão fortíssimo para você para vendido também. Eu posso fazer mais aulas sobre o padrão de reversão, porque o padrão de continuação existe somente os dois, a nova alta e nova baixa de continuação e a pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Então são somente esses dois padrões de continuação. O que mais tem é o padrão de reversão. Aí tem pressão de baixa e pressão de alta de cores iguais, tem liquidação do preço, tem transferência, tem limite do preço, tem também retirada de pavio, expiração do preço. Então o padrão de reversão tem muito. O padrão de continuação tem apenas dois, que seria as novas altas, novas baixas e pressão de baixa e pressão de alta de cores diferentes. Então, ó, padrão de reversão. E se você quiser que eu grave as próximas aulas, comenta aqui embaixo para eu saber, para eu poder continuar entregando esses vídeos. E obviamente também, se tiver bastante like, eu ver que o pessoal tá interagindo, tá curtindo, tá comentando, compartilhando o vídeo, aí eu posso gravar o restante dos padrões de reversão também, porque são vários. Aí o interessante é isso, ó, você observar as duas velas da mesma cor, onde o corpo ela tem que ficar ou travado ou ficar abaixo do pavio do fechamento da vela anterior para você pegar a venda. Aqui é a mesma coisa. O fechamento da vela não pode romper aqui em cima. Aqui o fechamento da vela não pode romper aqui em cima, mas se por exemplo, se nessa vela ela rompe aqui em cima, ela não tem problema não, só se for uma nova alta, tem que tomar cuidado, porque depois entra no padrão de indecisão. Se faz uma pressão de baixa, que é uma superação de mínima, só que o fechamento da vela anterior rompeu o pavio do fechamento da vela anterior e deixando pavio, isso daqui se torna uma nova alta e uma pressão de baixa. Depois vou entrar no padrão de decisão que eu posso falar num próximo vídeo. Vai ser interessante se ela fazer isso daqui e terminar sem pavio do fechamento, depois eu posso falar também sobre a expiração do preço, ou até mesmo terminar travado, ou se terminar embaixo. Se supera na mínima, já temos leitura de venda. Então o importante é você observar sempre essas duas velas de cores iguais. Nesse exemplo aqui especificamente, o corpo dela, o fechamento na parte aqui de cima, não pode romper o pavio da vela anterior. Porque isso não tem como. Se ele romper aqui o pavio da vela anterior, aqui não vira nada. Aqui vira nova alta, no caso. Ou até mesmo se ela não deixar pavio, aqui também continua não tendo leitura de pressão de alta ou pressão de baixa de cores iguais. Então ela tem que ficar com o corpo abaixo ou travado ou realmente abaixo da marcação, para você poder pegar a sua operação de venda. Aí nesse exemplo aqui já é diferente. Se ele supera na parte da mínima, ou até mesmo terminar rompendo e não deixando pavio, aí não tem problema. Ela só não pode romper e deixar pavio, porque senão virar nova alta. Mas ó, enfim, para não ficar muito complicado, não ficar muita encheção na sua cabeça, faz o seguinte, o fechamento também não pode romper. Não, eu tô tentando avançar muito conteúdo e vocês vão começar a se confundir. A regra é essa, o fechamento não pode romper o pavio do fechamento da vela anterior, só para você não confundir. Essa daqui é obrigatoriamente, mas essa aqui não necessariamente precisa. Só tem que tomar cuidado nas próximas aulas que eu vou falar sobre o padrão de indecisão, sobre a expiração do preço, que aí depois você vai colocar muita grana no bolso porque você está entendendo o fundamento por trás do gráfico. Então esse é o padrão de pressão de alta e pressão de baixa de cores iguais. E esse é o padrão de pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Aqui você continua o movimento e esses dois exemplos você pega uma reversão. Você pode
pode jogar o mercado para baixo aqui, porque isso aqui é pressão de baixa, isso daqui é pressão de alta. Por mais que pareça que é pressão de alta isso daqui, porque são duas velas verdes, é ao contrário. Então, quando for duas velas de cores iguais, se você ver esse desenho aqui, é leitura para venda. Aí se for duas velas vermelhas, onde o corpo não rompe o pavo da vela anterior e faz uma superação de máxima ou de mínima, aí é a pressão de alta, não é pressão de baixa, é pressão de alta. Lembrando também que a Avalon tá fazendo uma premiação de Audi TT 0km ou 250 mil reais do Pix, ou até mesmo 10 iPhones 16 Pro Max. Eu vou deixar todas as informações sobre os sorteios lá no meu grupo do Telegram, então já entra, porque você vai estar sabendo como participar dos sorteios, vai também poder pegar minhas operações junto comigo, os sinais que eu mando no grupo e também as operações ao vivo. E se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo o padrão de reversão ou aula 8, aí você decide o que você comentar. Ou se quiser comentar os dois, também comenta.